Olá, crianças! Hoje, na nossa aula pelo MIT de História, nós estudamos sobre a fixação dos grupos humanos e dentre esses grupos nós estudamos sobre o período Paleolítico, que está lá na página 10 do livro de História, para quem quiser dar uma olhadinha, dar uma lida. Então, para conhecer um pouquinho sobre o período Paleolítico, é importante a gente frisar o que é pré-história, já que o período Paleolítico está dentro da pré-história. Então, o que é a pré-história? A pré-história é considerado o período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos atrás. A pré-história ela foi subdividida em diferentes fases, de acordo com os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos, em momentos e grupos distintos. E esses períodos da pré-história são o primeiro, que a gente vai estudar hoje, o Paleolítico, o segundo é o Neolítico e o terceiro, a Idade dos Metais. Nós iremos estudar hoje sobre o período Paleolítico. Como vocês podem observar na imagem, dá para a gente ter uma ideia de como eles viviam, certo? Eles viviam geralmente em cavernas, despidos de vestimentas, ou utilizavam mais quando estavam em tempos de frio. Nesse período também houve a descoberta do fogo. Outra característica é que eles utilizavam a madeira, ossos de animais e as pedras como ferramentas. Como vocês podem ver, eles estão assando uma carne com pedaços de madeiras. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais à frente sobre isso. As características do Paleolítico. Nessa época, os hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais e frutas disponíveis na natureza. Eles eram nômades, ou seja, estavam em constante deslocamento e não tinham lugar fixo para morar, pois eram vulneráveis aos fenômenos naturais. A descoberta e o controle do fogo permitiram o aquecimento com relação ao frio, espantar animais silvestres e assar alimentos. Dentro desse período, ele foi subdividido em 3 períodos, que é o Paleolítico Inferior, que foi quando os primeiros hominídeos eles eram dependentes do meio em que viviam e precisavam se adaptar para sobreviver. Essa época é conhecida como Pedra Lascada, porque eles utilizavam pedras lascadas para fabricar objetos necessários para o seu cotidiano. A caça era uma prática corriqueira e a carcaça dos animais era consumida em sua totalidade. A carne matava a fome, a pele servia de cobertor para os dias mais frios e os ossos eram usados como amuletos ou como instrumentos de corte. No período Paleolítico Médio, ocorreram muitas mudanças significativas na vida desses grupos humanos, principalmente após a descoberta do fogo. O fogo ele era utilizado para iluminar o interior das cavernas, espantar os animais silvestres e assar a carne, né? Assar os alimentos. E as relações sociais deles uns com os outros se solidificaram, pois os grupos começaram a se reunir em volta ali das fogueiras, que foi uma característica importante desse período, que foi o surgimento das primeiras manifestações religiosas ao redor das fogueiras, principalmente quando tinha a morte de algum dos integrantes do grupo. O período Paleolítico Superior, com todas as experiências que eles já tinham adquirido, né, a questão dos instrumentos de corte, questão de utilizar também o couro para se aquecer do frio, a descoberta do fogo, a questão das manifestações religiosas. Nesse tempo do período Paleolítico Superior, as experiências adquiridas, né, que a gente acabou de falar, permitiram que eles tivessem mais conhecimento sobre o ambiente que eles viviam. As mudanças climáticas desse período de transformação na vida dos hominídeos fizeram com que eles passassem mais tempo dentro das cavernas. E aí surgiu a arte, né?
que foi as pinturas rupestres, tornou-se uma prática nesse período, porque eles passaram muito tempo dentro das cavernas e eles passaram a retratar, através das pinturas, nas paredes das cavernas, o dia a dia deles. E isso se tornou uma prática corriqueira e se tornou também a sua arte. Então, com base no que a gente estudou, vocês irão fazer uma atividade, certo? Vão escrever na disciplina de História. Vão deixar 2 linhas para cada questão e vão responder com base no que a gente estudou e no que vocês também pesquisaram, tá certo? Após vocês fazerem a atividade, vocês colocam lá a foto da atividade no Google Sala de Aula. E na próxima aula a gente corrige a atividade. Beijos, por hoje é só e tchau!